Hoje pode ser muito difícil para uma pessoa imaginar que a vida em nosso planeta já foi diferente do que é hoje. Claro, você pode se imaginar como um cavaleiro medieval ou até mesmo um viking, graças aos filmes históricos, programas de TV e um pouco dos livros escolares. Mas e quanto à época em que não havia nenhuma pessoa na Terra? Ou existiram outrora ancestrais distantes de humanos que viveram tanto no passado que nem sequer são lembrados por Hollywood? Bem, embora os cientistas ainda não tenham inventado uma máquina do tempo, sugiro que você dê uma olhada na história de nosso planeta com seus próprios olhos. Para começar, vamos voltar ao passado, 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Nossa Terra ainda não existia. Havia apenas um protossol recém-formado e um anel de gás e poeira. Uma visão incrivelmente bonita, mas estamos interessados em algo um pouco diferente. Avancemos no tempo um pouco à frente. 4 bilhões e 540 milhões de anos atrás, nosso planeta foi formado. Naquela época, era o menos habitável possível. As condições na Terra eram realmente infernais. Em vez das paisagens usuais, havia um mar de fogo de rocha derretida. Havia elementos radioativos por toda a parte, e a temperatura da superfície atingia 4.700 graus Celsius ou 8.492 graus Fahrenheit. Em vez de ar, havia dióxido de carbono, nitrogênio, enxofre e vapor de água. Em vez de terra sólida, oceanos magmáticos. Adicione a isso um bombardeio constante de grandes asteroides e você terá uma imagem que é mais parecida com o fim da Terra do que com o seu início. Depois de vários milhões de anos, como resultado de uma colisão com um jovem planeta chamado Theia, a Lua foi formada gradualmente. Um dia, naquela época, durava cerca de 6 horas. Com um dia tão curto, ter tempo para qualquer coisa seria simplesmente impossível. É bom que a jornada de trabalho ainda não existia. De cerca de 4 bilhões e 100 milhões de anos atrás a 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, o bombardeio pesado tardio atingiu a Terra. Um grande número de asteroides. Alguns cientistas sugerem que nessa época já existiam oceanos na Terra, apesar da sua alta temperatura. Sinceramente, mal acredito, mas quem sou eu para discutir com os cientistas? Foram os asteroides que ajudaram o planeta a gradualmente ficar coberto de água. De acordo com uma teoria, os asteroides carregavam consigo uma pequena quantidade de umidade vital e a entregavam à Terra. É assim que, ao longo de bilhões de anos, cerca de metade da água do Oceano Mundial veio do espaço para a Terra. Depois que o bombardeio acabou, ou seja, cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, a temperatura da Terra começou a diminuir lentamente. Mas as formas de vida atuais não poderiam sobreviver na superfície do planeta de qualquer maneira, porque não havia oxigênio em sua atmosfera e não havia camada de ozônio para bloquear a radiação ultravioleta. No entanto, existem fósseis que têm cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos, o que significa que a vida na Terra poderia ter surgido muito antes do que pensávamos. De 3 bilhões e 200 milhões a 2 bilhões e 800 milhões de anos atrás, quase toda a superfície do planeta foi ocupada por um oceano raso, cuja temperatura variava de 55 a 88 graus Celsius, isso é 131 a 190 graus Fahrenheit. No entanto, micro-organismos já habitavam essa água quente. A Terra era apenas formada por ilhas vulcânicas que cresciam lentamente com o tempo. Imagine como estava quente. Os dias começaram a se alongar e cerca de 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás, o primeiro supercontinente, Kernoland, começou a se formar. Avancemos um pouco mais. 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás. Os dias terrestres agora duravam pelo menos 16 horas, embora organismos complexos ainda não existissem. Mas as placas litosféricas continuaram a se mover e depois de 400 milhões de anos, criaram outro supercontinente, Rodinia, e depois de algum tempo, Pangaea. Cerca de 650 milhões de anos atrás, de acordo com a teoria popular, nosso planeta era uma bola de neve, literalmente. Essa teoria é chamada de Snowball Earth. Os cientistas presumem que tudo estava completamente coberto de gelo e até mesmo o Equador estava tão frio quanto a Antártica moderna.
É assustador até mesmo pensar em qual era a temperatura nos polos neste momento. Mas mesmo sob uma espessa camada de gelo, o planeta manteve uma temperatura bastante alta. Nenhuma era do gelo pode matar vulcões, e o dióxido de carbono de suas erupções, que se acumulou na atmosfera, derreteu gradualmente as geleiras. Esse derretimento liberou uma grande quantidade de oxigênio que mudou para sempre o planeta. Cerca de 541 milhões de anos atrás, ocorreu uma explosão cambriana. As temperaturas subindo para 30 graus Celsius, 86 graus Fahrenheit, e uma concentração recorde de oxigênio causaram o surgimento de um grande número de organismos vivos. A diversidade biológica era tão impressionante que algumas criaturas até desenvolveram exoesqueletos para se protegerem de serem comidas por outras criaturas. Os pesquisadores acreditam que quase todos os tipos de animais existentes apareceram durante esse período. A duração do dia chegou a 22 horas. 450 milhões de anos atrás, plantas e artrópodes começaram a conquistar ativamente a Terra. 419 milhões de anos atrás, apareceram os primeiros insetos. Cerca de 300 milhões de anos atrás, a maior parte do nosso planeta foi ocupada por pântanos. Muitos cientistas, como o professor Friedrich Rich, têm essa opinião. Mas os pântanos da antiguidade não eram como os modernos. Algumas plantas atingiam 30 metros de altura, 98 pés, e insetos gigantes voavam por toda a parte. Isso foi graças à grande concentração de oxigênio. Fique feliz que os enormes ancestrais de nossas libélulas modernas não tenham sobrevivido até hoje. A sério, essa não seria a substituição mais agradável para os pombos. 252 milhões de anos atrás, ocorreu o evento de extinção Permiano-Triássico, destruindo 96% das espécies marinhas e 73% das espécies de vertebrados terrestres. Muito provavelmente, numerosas erupções se tornaram a causa da extinção. O ar estava cheio de cinzas e dióxido de carbono. Havia pouca luz solar, além de lava fluindo por toda a parte. Qualquer um morreria neste ambiente. Os dinossauros então chegaram para substituir as espécies destruídas. Mas não apenas os enormes dinossauros dividiram o planeta entre si. Os continentes também se moveram. Cerca de 175 milhões de anos atrás, Pangaea começou-se a fragmentar. O Atlântico e outros oceanos apareceram e o mundo começou a assumir a forma atual que vemos hoje. Neste momento, você pode encontrar os primeiros pinheiros, louva-a-Deus e abelhas. 50 milhões de anos atrás, o poder sobre o planeta foi então transferido para os mamíferos. Sem os dinossauros, eles começaram a sentir liberdade, espalhando-se ativamente pelo planeta e evoluindo com todas as suas forças. Enquanto isso, a duração do dia atingiu quase 24 horas, e a temperatura permaneceu estável perto da marca de 24 graus Celsius ou 75 graus Fahrenheit. Cerca de 8 a 4 milhões de anos atrás, de acordo com os cientistas, ocorreu uma divisão importante. Os ancestrais, os macacos modernos, começaram-se a separar de nossos ancestrais, cada um seguindo seu próprio caminho evolutivo. Há cerca de 4 milhões de anos, o clima no planeta mudou novamente. Claro, isso não aconteceu de imediato, mas foi o clima que transformou parte da densa floresta em savana. De acordo com uma teoria, foi isso que fez nossos ancestrais distantes descerem de árvores, endireitar-se e começar a procurar comida. Eles não foram a única espécie particular que começou a lutar pela sobrevivência. Muitos tentaram se adaptar às mudanças. Mas, no final, apenas os humanos tiveram sucesso na medida em que inventaram ferramentas, a roda e o Netflix. Há 1.400.000 anos, o Homo erectus começou a colonizar a Eurásia. 790 mil anos atrás, eles já sabiam usar o fogo. Qual era a população da Terra exatamente? Durante esse período é bastante difícil de calcular. Você sabe, o censo populacional naquela época não era assim muito bom. E então, cerca de 300 mil anos atrás, apareceu o Homo sapiens, o humano racional. Eles apareceram e começaram a povoar toda a Terra tão ativamente que ainda não conseguem parar.
Se há cerca de 130 mil anos atrás o número de nossos ancestrais variou de 100 mil a 300 mil indivíduos, então já há 40 mil anos a expansão do raciocínio dos seres humanos cobria quase todo o planeta. Hoje, a população mundial é de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas e continua crescendo. No entanto, o planeta está mudando junto com a sua gente. Então, quem sabe que virada na história nos espera no futuro? Se você gostou do vídeo, dê uma curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos interessantes que aguardam por você. Até a próxima!